Olá, sejam muito bem-vindos à minha palestra, minha talk aqui no TDC. Eu vou falar um pouco sobre carreira internacional e um pouco sobre networking. O título da minha palestra é Networking, o voo direto para a carreira internacional. Eu sou o Henrique, eu tenho 27 anos, eu trabalho hoje como Full Stack Developer para a Studio, que é uma empresa americana. Eu vou contar assim um pouco sobre a minha história. Eu vou conectando todos os pontos para ilustrar para vocês como eu cheguei para ter uma carreira internacional e como você também consegue chegar lá, tá bom? Tudo começa em 1994, quando eu nasci. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, sempre fuçava ali nos computadores. Meu pai me mostrou como mexer, como desmontar e como fazer várias coisas. E eu jogava muito, sabe? E eu cresci assim, jogando, mexendo e fuçando no computador. Era bem nerd na escola. E quando eu cheguei na adolescência, eu jogava muito aquele jogo World of Warcraft. Talvez você já tenha jogado também. E eu acabei montando um servidor privado de World of Warcraft. Na época eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Montei lá uma página, as pessoas se cadastravam e jogavam ali no meu servidor. Não deu muito certo, porque a minha internet não era boa na época, mas algumas pessoas puderam jogar ali comigo e foi bem divertido. E eu sempre fui assim muito autodidata, sabe? Eu sempre aprendi fuçando e tentando fazer as coisas, né? Eu sou bem uma pessoa bem prática, assim, não sou tão teórico. E nessa época que eu tava jogando bastante, eu tava meio enjoado de jogar já, sabe? Então eu comecei a ouvir música eletrônica, um amigo no colégio me apresentou e eh, eu fui para essa área de música, né? Eu comecei a produzir música eletrônica no computador e eu aprendi tudo sozinho, sabe? Ninguém sentou do meu lado e foi me ensinar. Então eu fui fuçando para ver como fazia e eu comecei a desenvolver isso e produzir minhas próprias músicas a partir de 2009. Eu tinha uns 15 anos na época, mais ou menos. Mas eu era muito tímido, sabe? Então eu só produzia em casa e ficava ali, tipo, naquele, dentro do quarto enfurnado. Ao invés de jogar, eu tava produzindo. E eu precisava aprender a falar em público e para eu poder me conseguir me vender, né? Para poder tocar. Porque é assim que você faz dinheiro realmente com a música e eu precisava me profissionalizar nessa área para poder seguir na carreira, né? E foi aí que eu fiz um curso de oratória, me ajudou a conseguir falar um pouco melhor em público. Eu ainda sou um pouco tímido, algumas pessoas falam que não, mas eu sinto assim dentro de mim, sabe? Então, tudo muda quando você aprende, quando eu aprendi a abordar as pessoas, a falar com as pessoas. Então, realmente, para mim, tudo mudou. Em 2014, eu comecei a me apresentar ali como DJ, a começar a tocar e ganhar dinheiro com isso, né? Trabalhar com isso. E logo em seguida, em 2015, eu comecei a dar aula particular de produção de música eletrônica. Eu dei aula particular por 2 anos, mais ou menos, na cidade de Curitiba, que é da onde eu sou. As principais skills que eu desenvolvi nessa época foi lidar com pessoas e criar métodos de aprendizagem. Porque quando você ensina algo para alguém, você aprende mais do que quem está aprendendo. Você evolui umas 3 vezes mais rápido, sabe? Então, parece uma frase clichê, mas é muito verdade. Eu ensinava e eu melhorava cada vez mais. Então, eu recomendo, se você quer evoluir mais rápido, ensine alguém que não sabe programar a programar. E eu até estou ensinando algumas pessoas que são mais próximas de mim, alguns amigos, a programar. E tá sendo uma experiência bem divertida e eu tô aprendendo bastante, porque você tem que explicar de uma forma completamente diferente para essa pessoa, porque ela não é técnica. Então, é difícil, você pensa, então você tem que estar 100%, você tem que ter entendido 100% daquilo para você conseguir passar para alguém. Senão a pessoa vai te encher de perguntas porque ela não entendeu também, porque você não explicou certo, né? Então, eu recomendo muito que você ensine alguém, tá? Dou uma dica, mas enfim. Em 2016, eu me apresentei para mais de 30 mil pessoas no Rio Grande do Sul, no festival super gigante lá.
foi uma experiência bem massa pra mim. E também eu já fiz músicas com grandes artistas, como o Bhaskar, que é o irmão do Alok. Provavelmente vocês conhecem o Alok. E minhas músicas já foram tocadas no mundo inteiro, principalmente, né, nos Estados Unidos, no Brasil, no Reino Unido. E eu já tive uma música que bateu mais de 250 mil streams no Spotify. Isso foi bem massa, sabe? É, entre 2017 e 2018, eu continuei tocando também, mas em 2017 eu criei o meu curso online de produção de música eletrônica, porque eu queria escalar o meu curso presencial. Eu via que eu podia atingir outras pessoas de outras cidades, que elas já estavam me pedindo para eu ensinar elas, e eu pensei, cara, vou escalar isso aqui, né? E então eu tive que aprender mais sobre marketing e sobre vendas, e foi aí que eu comecei minha faculdade de marketing. Eu fiz diversos cursos relacionados, tá? Eu fiquei um ano na faculdade de marketing e eu saí fora. Mas eu aprendi muita coisa mesmo. É, em 2019, eu quis buscar mais desafios. Eu me tornei um nômade digital. Então, o curso online me mantinha. E eu visitei mais de 14 países e mais de 25 cidades. Fui para a Europa, foi muito bacana. Meu círculo social aumentou bastante, porque eu conheci muitas pessoas de vários países, tenho vários amigos agora na Europa e em outros países também. Eu desenvolvi bastante meu inglês, porque, cara, se você não sabe outra língua, você vai ter que falar inglês, e o inglês é essencial. Eu aprendi quando eu jogava ali naquela época ali da adolescência, World of Warcraft, eu queria saber como fazer as quests, sabe? E daí eu fui aprendendo o inglês assim. Ah, e eu encontrei alguns conhecidos também na Europa e eu tive algumas oportunidades bem legais que eu já vou contar pra você, bem legal. É uma frasezinha bem bacana que eu gosto. Se você quer um ano de prosperidade, plante arroz. Se você deseja 10 anos de prosperidade, plante árvores. Se você deseja 100 anos de prosperidade, cultive as pessoas. E uma parada que eu falei que ia contar pra você. É que eu consegui tocar na Itália, porque foi minha primeira oportunidade internacional. E isso foi graças ao meu network. Eu conheci uma pessoa enquanto eu tocava em Gramado, no Rio Grande do Sul, e ele gostou muito do meu som. E a gente só se falou poucas vezes, mas foi o suficiente, assim, a gente teve uma conexão legal. E quando eu cheguei lá na Itália, ele me apresentou para outras pessoas que produziam festas ali e eventos. E eu tive a oportunidade de tocar até nessa festa que tá aparecendo no vídeo e foi muito legal. Foi no Lago de Como, próximo de Milão. E foi muito massa. Foi uma experiência bem diferente, assim, pra mim. E lá eu conheci um UI UX e ele me apresentou mais desse mundo de tecnologia aí. Antes, ali na época que eu tava ali fazendo meu curso online, eu só fazia landing pages, tá? Tipo, funil de vendas, e-mail marketing, não mexia nada assim em si com programação. O máximo era ali montar um servidor de WordPress e fazer as landing pages usando o Elementor. Então, tudo no code, low code, né? Então era só isso, assim. Então eu não era programador nem nada até essa época. Então ele me mostrou ali os clientes que ele trabalhava, mostrou os arquivos no Figma, aí foi muito legal, assim, ver essa experiência que ele tinha e eu gostei bastante, assim. E daí eu decidi, depois que voltei da Europa para o Brasil, eu decidi a estudar programação. E eu comecei a estudar a fundo, comecei ali em outubro de 2019. Eu estudava mais ou menos 8 horas por dia, literalmente todos os dias, não importava se era final de semana, feriado, tudo. Eu estudava que nem um louco, igual o Bart aí no meme, no GIF. E eu usei, assim, cursos, YouTube, artigos, documentação e muita prática. Prática atrás de prática. Então, tudo que eu fazia, eu praticava. Porque esse é um método que eu uso, tanto ensinando nas minhas aulas, que você tem que praticar pelo menos o triplo do que você estuda. Porque senão você só se informou, você não aprendeu de fato. Então, isso foi muito importante. Eu consegui colocar a metodologia que eu ensinava para os alunos lá de produção, aqui na prática, para a parte de programação. Tá tudo tá ligado. E então foi mais ou menos ali do finalzinho de 2019 e 2020 inteiro. Fiz alguns freelas no meio do caminho, mas o meu
primeiro job como dev foi para uma fintech de Curitiba e também foi através do networking, com um amigo do ensino médio que também é dev. Eu estudei com ele no segundo ano por aí do ensino médio e ele foi para esse lado de desenvolvimento, de programação. Eu fui pro lado da música, né? Eu trabalhei com ele durante 6 meses nessa fintech. Foi bem legal, eu construí todo o front-end, usei React para fazer. E o projeto foi bem bacana e tem mais de 5 mil pessoas usando esse projeto todos os dias, então foi bem massa. Logo depois, foi ali bem no final de 2020 para virada, e daí em março de 2021, desse ano, eu consegui meu primeiro job internacional. Foi para uma empresa da Dinamarca, de Copenhagen, e também foi através do networking, através das redes sociais. E eu fiquei 8 meses nessa empresa. Eu era full stack, React, Node, GraphQL, Relay. A gente trabalhava com dois aplicativos, um aplicativo web, né? Dois sistemas web. Um era para restaurantes e outro era para agência de viagens. E como eu fiz esse networking das redes sociais foi seguir pessoas da área, principalmente de fora do país, se você quer trampar para fora, né? Interagir com essas pessoas e aplicar mesmo e seguro das suas skills e do inglês. Eu diria que a parte mais fundamental é o inglês, mas teu inglês não precisa ser perfeito. Meu inglês é longe de perfeito até hoje. Eu ainda tenho que pensar, às vezes, eu penso em português, às vezes antes para falar, mas você vai desenrolando e desenvolvendo isso daí conforme o tempo vai passando, né? Você vai se aprimorando. E então, eu recomendo que você siga as pessoas no Twitter, no LinkedIn, nessas redes e tenta interagir com elas, tá? E depois, o meu segundo job internacional foi onde eu tô, que é na EA Studio, que é uma empresa da Califórnia, e também foi através do networking. Eu comprei um curso de React avançado e eu estava bem ativo ali no grupo do Slack. Eu conversava com todo mundo e ajudava também as pessoas quando elas tinham algumas dúvidas. E, lógico, quando eu sabia responder a dúvida dela, né? Eu respondia, ajudei esse cara aí, ele a resolver um problema que ele estava tendo lá. E a gente começou a trocar ideia depois que eu ajudei ele e foi bem legal, assim, a gente conversou bastante. E depois de um bom tempo, eu ajudei ele, sei lá, foi tipo no começo do ano. E depois de um bom tempo, a gente continuava sempre conversando, perguntando como estava o trabalho, essas coisas assim. E eu queria trocar de empresa de onde eu estava, da Dinamarca. E ele acabou falando que eles estavam contratando e que meu perfil era parecido. Então eu resolvi aplicar, sem assim muita expectativa, mas eu estava um pouco mais confiante com as minhas skills e com o meu inglês, né? Depois de já ter trabalhado um pouco ali. E foi bem bacana. Na entrevista teve light coding e eu apliquei mesmo com pouca experiência, por mais que eu já tinha trabalhado numa outra empresa. Eu ainda, tipo, sei lá, nem 2 anos de experiência, né? E o que eu acho que fez a diferença foi uma boa história, uma boa apresentação. Então, focar nessa parte que chama-se storytelling, que é uma técnica. Então, é bem importante para você conseguir expor e explicar todas as habilidades que você tem de uma forma mais clara para as pessoas e mostrar o quão bom você é, né? Então, acho que é importante você ter uma boa apresentação. E isso você só consegue com o tempo mesmo, né? Você vai praticando. Bom, você tem que ser notado pelas pessoas, então por isso que eu digo do grupo ali, para você ajudar as pessoas. É sempre assim: mostre o seu trabalho, tire dúvidas, troque experiências. Você não precisa morar numa cidade grande ou fora do país para você conseguir um emprego internacional. Você consegue utilizar as redes sociais para isso, elas estão aí para te ajudar mesmo, tá? Então, resumindo assim, quais são as dicas que eu te dou mesmo? Para ver as techs que mais tem vaga lá fora. Então veja as tecnologias que está tendo bastante demanda. Melhorar sempre seu inglês todos os dias, se possível, pega um professor particular. O inglês é a principal skill que você tem que ter aqui, tá? Acima de programar, o inglês é a principal skill que você tem que ter aqui. E aplicar, mesmo não tendo todos os requisitos. Porque às vezes você aprende isso daí, porque aprender
skills, aprender a programar é mais fácil do que as soft skills, né? Que seria o inglês, lidar com o projeto, conversar com o cliente, né, de forma certa. E outra coisa também é seguir todos os funcionários nas redes e tentar interagir com eles, mas lógico, sem forçar a barra, né? E na hora de aplicar, não desista. Aplique para as vagas e aproveite para treinar o seu inglês na entrevista e também treine as suas abordagens. Treine abordagens diferentes para empresas diferentes, tá? E quanto mais entrevista você fizer, melhor você vai ficar. Porque aqui é um jogo de número. Então, se você, sei lá, aplica para 100, sei lá, você entra em um. Você só precisa de uma vaga, mas você tem que aplicar para várias, né? É assim que funciona em tudo, né? Então, eu recomendo que você aplique para muitas vagas e você faça várias entrevistas que conforme o tempo vai passando, conforme você vai fazendo, você vai melhorando cada vez mais. E sempre estude a empresa e se ela tiver algum produto, use o produto dela, porque você consegue trazer isso na entrevista e eles vão gostar bastante. Então é isso, espero que tenha, com a minha história, tenha te inspirado, que tenha alguma dica interessante que tenha te ajudado. E se você quiser me seguir nas redes, o meu Twitter tá aí na tela, o meu LinkedIn também. E aproveitando, a gente também está contratando aqui na eStudio, então se você é dev, se você é PM, designer, a gente tem várias vagas interessantes. O site é ae.studio. Depois você entra lá e tem uma aba que a gente está contratando e tem várias vagas bem legais. Recomendo que você aplique. E se você tiver um inglês legal aí, dá pra gente conversar, lógico. Aquilo que eu te falei, não precisa ser perfeito. E se você não cumprir todos os requisitos, aplica mesmo assim, porque ah, só o recrutador vai saber se você cumpre ali. E também você pode aprender, né? Essa é aquela coisa. Mas muito obrigado mesmo. Espero que você tenha aprendido algo. E tamo junto.